Shalom, shalom, Boker Tov, a todos os Haverim do grupo. Essa passagem do rei Nabucodonosor, quando ele constrói a estátua de ouro, é muito, muito interessante. Tem muito conteúdo no capítulo 3 de Daniel. Até nos parece que até o capítulo 2, o desenvolver da cronologia ali, o livro de Daniel é bem cronológico, quando ocorre aquele sonho de Nabucodonosor da estátua, ao qual ele é a cabeça de ouro, e logo em seguida Daniel dá aquela revelação. Daniel é, no caso, representando o próprio Eterno, dando a revelação, falando pelo próprio Eterno, dando a revelação de quais seriam os reinos da terra até a vinda do reino do Mashiach, que é o presente tempo que nós estamos, né? Desde a primeira vinda de Yeshua, nós estamos no presente tempo do reino eterno. É muito interessante isso, pessoal. Vamos criar um paralelo, um padrão disso aí. Quando Moshe, lá no monte, ele trouxe a tábua dos 10 mandamentos, né? E logo após foi feito o povo do Eterno fez o bezerro de ouro, né? Você vê, a gente está falando do mesmo material, ouro, né? Aqui no caso, Nabucodonosor faz uma estátua de ouro para que todo o povo ali adorasse ele. A gente sabe a história que o Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou, né? Foi para a fornalha de fogo, não se queimaram, apareceu ali um anjo do Eterno, né? Manifestação do anjo do Eterno ali, e eles não se queimaram, tal, toda essa história. Mas o que isso tem a ver com o paralelo com Moshe ali, o bezerro de ouro? É um padrão do Eterno, tá? Que nós vemos ali no falar com o povo, né? Você vê que Moshe falou com o povo e trouxe as tábuas da aliança, as 10 palavras, 10 mandamentos, né? Que nós conhecemos como 10 mandamentos, e depois, logo depois, fizeram o bezerro de ouro, né? E Moshe quebrou as tábuas, tal, tudo aquilo que a gente sabe. E o povo fez o bezerro de ouro. E engraçado, por que foi um bezerro de ouro naquele momento, né? É muito interessante a gente pensar isso. Quando a gente fala de bezerro de ouro, a gente não tem como a gente não pensar, né? Lógico que a gente sabe que tinha divindades no Egito que eram imagens de animais, mas não é nisso que eu quero entrar, né? Tem até um deus pagão, né, que tem essa imagem, mas por que bezerro de ouro, né? A gente pensar isso. A gente não tem como a gente falar bezerro de ouro e não pensar em Yeshua, né? O próprio Cordeiro Eterno, Cordeiro Divino, né? Como um sacrifício, assim. Dá pra gente pensar na nossa mente e relacionar a isso, né? E é interessante que o Eterno fala com o povo, tá? Da mesma forma que Daniel falou com o rei e falou ali com todos aqueles que estavam juntos, né? Daniel foi usado para falar com eles, né? Conforme Moshe também foi usado para falar com o povo do Eterno. E logo depois a gente vê aí, no caso de Moshe vem um bezerro de ouro, no caso de Nabucodonosor vem uma estátua de ouro, um homem de ouro. Isso é o tempo. Olha que interessante. Obviamente que o povo ali, inclusive Arão, foi enganado, tá? O povo ali foi tentado a fazer aquele bezerro de ouro, né? A gente sabe disso, tem outras mais interpretações sobre isso, mas eu quero relacionar com a estátua de Nabucodonosor. E percebemos que ali foi um maligno, claro, né? Foi o próprio diabo, um príncipe das trevas ali, que induziu eles a fazerem isso. E interessante que a gente fala de bezerro de ouro, se a gente falar de um sacrifício de ouro, sacrifício de ouro, ouro tem um significado de divindade, né? Não é a divindade, mas tem um que significa simbolismo de divindade. A gente lembra de Yeshua, né? Como um cordeiro, o sacrifício perfeito, tá? Divino, realmente divino, esse sim divino, né? E a gente vê que o Satanás ele coloca algo no lugar antes do tempo de adoração. Isso é um tempo certo. Olha que interessante isso, pessoal. É o tempo certo. Então, o Eterno usa Moshe para falar com o povo, traz as tábuas das 10 palavras, 10 mandamentos, logo em seguida fazem o bezerro de ouro. O diabo já sabia a cronologia. Olha que interessante, ele sabia essa cronologia. Ele não sabia o tempo, mas sabia a cronologia. O que ele queria fazer? Ele queria substituir o Cordeiro Divino. É o que ele sempre tentou fazer, que ele não conseguiu, claro, fracassou nessa missão. Ele fracassou, que ele sabia que ele ia fracassar. Mas ele tentou tirar o povo do Eterno da adoração perfeita. E não era o tempo do sacrifício divino ainda. Não era o tempo do sacrifício divino. E o diabo, Satanás, coloca no coração do povo, inclusive Arão caiu nessa, e colocou ali algo material, não divino, um bezerro de ouro, remetendo
a simbologia do próprio Mashiach, mas não era ele, claro, ali foi um ato pagão, um ato de paganismo e tal, e o diabo usou isso contra eles. E lá na história do Nabucodonosor, exatamente foi igual, porque o próprio Daniel, no capítulo 2, versículo 37, fala que Nabucodonosor é rei dos reis. Ele coloca o Nabucodonosor até com títulos que a gente vê que se parece com o de Yeshua, né? Yeshua, rei dos reis, senhor dos senhores, Deus dos deuses, aqui na Velho Testamento fala muito sobre isso, Deus dos deuses, né? Que havia muitos deuses pagãos, então ele colocava-se como Deus dos deuses, mas não quer dizer que existia outro Deus. Não é isso. E Daniel chama ele de rei dos reis ali. Daniel 2, versículo 37. Fala, ó, tu és o rei dos reis, tal, exalta ele. E interessante que Nabucodonosor vê que ele está naquela estátua divina, que ele está na própria cronologia e programação dos reinos da terra sobre Israel, ele está ali. E o que eu vejo nisso? Eu vejo que novamente Satanás ele vai lá, sem aparecer, vai lá, coloca no coração de Nabucodonosor que, não, se você é a cabeça de ouro, você é inteiro de ouro, você é divino. Tá? O Deus dos deuses mostrou isso, mas você também é divino. Né? Porque existia essa questão de adoração ao rei numa forma divina. Né? No paganismo tem muito isso. Né? Egito e tal. Né? Babilônia nada mais é do que um braço do Egito. Né? E vice-versa. E aí o que nós vemos? Yeshua é o rei dos reis, é o verdadeiro rei dos reis. E aí Nabucodonosor vai lá e faz uma estátua de ouro e pede adoração. Obviamente que ali Sadraque, Mesaque e Abednego, fantástico o que eles fizeram, né? E o padrão é o mesmo. O Eterno falou com o povo, falou com o rei ali, com Nabucodonosor, falou com o povo através de Daniel, e logo depois o maligno, o diabo, tenta armar algo para poder tirar o povo do Eterno que estava ali em exílio, a gente sabe disso, né? Daniel, todos os outros mais, o povo ali, estava em exílio. Tirar eles do caminho de adoração perfeita, adoração do Eterno. E novamente o diabo tenta colocar algo no lugar da adoração antes do tempo. Né? Porque o tempo de adoração de Yeshua como rei dos reis era quando ele viesse na terra. Quando ele viesse na terra, como fosse coroado como ele foi e tal, tudo mais tal. Como a própria estátua de Nabucodonosor, não essa de ouro que ele fez, mas do sonho, mostrava que haveria um rei do Eterno. Né? Então, olha só, um padrão de ação do Eterno e uma armadilha, um padrão também no maligno, né? É importante saber essas coisas, que essas coisas a gente consegue aplicar para o nosso dia a dia, em termos de tempo do Eterno para a nossa vida, para todas as coisas para a nossa vida, para a gente saber não cair nas armadilhas, nas astutas ciladas do maligno, conforme os apóstolos nos ensinaram. Amém? A paz do Eterno. A Shalom, em nome de Yeshua HaMashiach.